Tem uma pergunta em relação a isso também que eu acho importante. A gente falou de Getúlio e tal, e aquela conjuntura específica, até o Getúlio em si, ele fazia parte de um grupo político que era também latifundiário e tal, mas tinha essa visão bastante progressista para a época e tal. Inclusive até parte do grupo político dele ali, né, criou uma cultura de abolicionismo antes da questão abolicionista, mais envolvido por uma questão social e tal. E aí, na conjuntura, quando se abriu, ele conseguiu articular com essa burguesia, né? Com parte dessa burguesia, né? Tudo bem que depois muitos deles se voltou para dar um golpe no projeto getulista, né? Mas enfim, até naquele determinado momento ele conseguiu articular com parte dessa burguesia. Hoje, você acha que não existe nenhuma parte dessa burguesia brasileira que está disposta ou pelo menos enxerga, nem disposta que eu estou falando de bonzinho ou malzinho, né? Nem na questão social, se a pessoa é humanista ou socialista ou coisa do tipo. Mas assim, de ver essa questão como você explicou aqui, né? De precisa fazer. Se não precisar fazer, você vai morrer junto afogado. Você acha que existe alguma parte da nossa elite hoje que, mesmo não tendo consciência disso, mas pressente isso, nossa senhora, vai precisar fazer isso e essa elite ela pode ser provocada para participar desse projeto? Eu acho que é um caminho longo e árduo também, porque eu acho que as pessoas são convencidas, podem ser convencidas disso, né? Aí o grande problema antes, o Brasil só teve uma burguesia nacional quando a gente era industrializado, né? A burguesia nacional no Brasil era a indústria, né? Era um Gurgel da vida, era um Gradiente lá da vida, o pessoal que tocava a indústria, a própria Agrale, né, a SLC, que eram de implementos agrícolas. Então era uma burguesia industrial que pensava no país, né? Como a gente, com o neoliberalismo, a gente matou a indústria e a gente passou a ser um país de rentistas, né, capitalismo financeiro, que veio com a Revolução Neoliberal, é difícil essas pessoas serem convencidas, porque no limite da ameaça da sobrevivência, ele vai falar assim, mas vai acabar o negócio, mas o meu dinheiro está rendendo. O meu capital hoje é financeiro. Meu capital não é de negócio, não é capital industrial, não é capital produtivo, é capital financeiro. E o capital financeiro está rendendo, né? Então, é uma elite bem mais difícil de se convencer. Mas eu não perco a esperança, que eu sei que tem uma parte dessa... não seria nem, talvez, da elite intelectual ligada aos negócios, né? Ligado ao capitalismo ainda, que pode ser resgatada, né, dessa visão rentista que a gente tem da nossa economia, porque o rentismo, o capitalismo financeiro, ele explora o capitalismo industrial, né? O capitalismo financeiro, ele tira a renda de quem produz. Então, eu sempre brinco com o exemplo da geladeira, né? A indústria que produz a geladeira, chega algum momento daquela contradição entre produção e realização, eu produzo, mas não consigo vender, né? Aí entra o capitalismo financeiro. Fala, opa, vem cá, eu financio a geladeira aí para você lá no varejo, em 48 vezes as pessoas vão conseguir comprar. Aí a indústria conseguiu vender a geladeira, resolveu o problema da indústria, só que quem comprou, se eu vou lá e compro a geladeira em 48, eu paguei 3 geladeiras, né? Então a indústria ganhou uma e quem financiou ganhou 2. Então o capitalismo financeiro ganha mais do que quem produz. Ele explora o capital industrial. E é engraçado que esse movimento é bem notório, né? Porque assim, as empresas, então, as indústrias, a empresa produtiva começa a perceber que é melhor ela ir pro jogo financeiro do que o jogo produtivo. Então, por exemplo, você abre um aplicativo do iFood hoje, ele tá te oferecendo crédito. Ele não tá mais te oferecendo comida para entregar. Você abre qualquer coisa, 99. Mercado Livre. Mercado Livre. Então ele tá oferecendo produto, ele tá te oferecendo um crédito. Exatamente. Casas Bahia também virou isso, né? Casas Bahia começa a oferecer um crédito para você. Eu lembro quando esse movimento começou muito forte, você ia no supermercado, né? Na época, hoje o Extra aqui em São Paulo, principalmente os grandes supermercados, não existem mais, né? Mas São Paulo mais pela característica. Mas você vai no resto do Brasil, esses grandes supermercados, na época o Extra, o Pão de Açúcar, o Carrefour, você entrava, ele tinha uma área ali do crediário, né? Do financeiro. E você via que eles incentivavam você a comprar as coisas a prazo, porque na realidade eles estavam vendendo crédito. Porque eles sabem que a parte financeira ganha muito mais dinheiro do que a própria parte comercial e industrial. Então, por isso que eu falo, é um pouco mais difícil. Só que em algum momento vai existir um choque. Porque o capitalismo financeiro não existe por si só. Ele tem que ter, no mundo real, na economia real, ele tem que ter algum ativo para poder rentabilizar em cima. E se deixar de existir os ativos, o capital financeiro pelo capital financeiro não é nada, né? Isso é legal, hein, cara. E agora vamos falar assim, sobre o mercado financeiro. Existe algum mecanismo para a gente travar essa financiarização?
Porque assim, eu entendo quando se fala tal, o Congresso não permite, tem muito direito, o governo não pode fazer muita coisa tal. Eu sei que tem esse discurso permeando muito assim. Só que, do outro lado, o governo, né, principalmente o executivo no Brasil, em todas as esferas, tem muito poder ainda também, né? E principalmente o poder de tocar a agenda, né? Vai todo mundo discutir sobre isso, né? E tem alguns mecanismos que o Estado brasileiro, principalmente nesse período desenvolvimentista, instituiu, que são mecanismos muito poderosos, como, por exemplo, o BNDES, que era o BNDE antes, o Banco Central mesmo, né? O Ministério da Fazenda, os bancos públicos, algumas empresas também estatais, bem estratégicas também, têm poder de influenciar isso dentro do mercado financeiro. Você conhecendo esses dois lados da moeda, como seria assim, uma coisa bem objetiva para a gente começar a desamarrar esses nós? Vamos imaginar que colocamos o Cobori e o ditador. Cobori e ditador, Cobori sai Getúlio e entrou Cobori. O estado do Cobori, estado novo do Cobori. E aí, você tem essas ferramentas hoje deixadas no Brasil. Qual seria as primeiras assim que você acionaria para poder desatar esses nós? Você lembrou bem, né? A criação do BNDES, né? Que é o único banco estatal de fomento realmente no Brasil, né? De fomento ao desenvolvimento da economia. Pra você ter uma ideia, a China veio conhecer o BNDES aqui para saber como funcionava para eles criarem lá, né? Hoje eles têm mais de 200 bancos de fomento maiores que o BNDES, cada um, né? Então eles aprenderam, porque a ideia não é ruim, a execução nossa aqui é péssima, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas instituições que foi criada nessa era industrial do país, para o país continuar se desenvolvendo, por isso que eu acho que o neoliberalismo é o grande mal, né, do mundo atual, porque até a década de 80 o Brasil era um país invejado, era uma potência industrial em ascensão. Tanto que a China e a Coreia veio aqui aprender com a gente, a Coreia do Sul. E pelo jeito eles aprenderam, né? Só que eles continuaram executando e a gente parou, né? Porque a Revolução Neoliberal veio, o capitalismo financeiro, desregulamentação total do mercado financeiro, e aconteceu o que aconteceu, nos trouxe no ponto que a gente está hoje. Então, o que o Brasil deveria fazer, que é o que a China está fazendo? A gente tem o grande problema do arcabouço fiscal. Tá? E, gente, quem está falando isso é um cara que ele mesmo acho que a semana retrasada ele falou, eu sou liberal, que é o André Lara Rezende. Só que ele é um liberal que já abandonou esses dogmas que o mundo liberal tem, né? Porque, em teoria, um Estado que emite a moeda soberana, ele não tem restrição financeira. Se o Estado brasileiro imprime a própria moeda, ele não tem restrição financeira. Isso não quer dizer que a gente pode gastar de qualquer jeito. Mas fazer investimento público, o país pode. Tem capacidade para isso, no limite do gasto, imprime dinheiro. Porque, principalmente os economistas aí de matriz neoclássica, né, que está aí na grande mídia sempre falando, eles sempre param no conceito de poupança e investimento. Inclusive eu, como professor de finanças, dei aula de finanças, de macroeconomia durante 10 anos, a gente sempre ensina poupança e investimento. Você pode investir se tiver poupança. Se não tiver poupança, você vai ter que captar dinheiro em algum outro lugar para... Tá, mas... O negócio não é estanque, esse poupança e investimento. De onde vem a poupança? Da renda. Se não existe renda, não existe poupança, né? Então, antes da poupança... Só ver se eu entendi, pra galera ficar mais claro. Eu só consigo poupar se eu tiver um salário e sobrar um excedente desse salário. Exatamente. Só existe poupança se tiver renda. E só existe renda se tiver gasto. Porque o gasto de um é a renda do outro. Se eu vou lá e compro uma câmera, para mim é um gasto. Mas o cara que me vendeu a câmera para mim é a renda dele. É o salário dele. E o gasto público é a renda privada. O Keynes já comprovou isso aí, todo mundo critica o Keynes, mas todo mundo critica, mas segue ele, tá? Todos os estados, inclusive os que criticam, tem a célebre frase, né? Nas crises todos são keynesianos, né? Porque nas crises é o Estado que vai lá e põe dinheiro para girar na economia, porque o agente econômico privado, numa crise sob o risco, o que ele faz? Ele guarda o dinheiro, ele para de gastar. Se a iniciativa vai parar de gastar, todo mundo parar de gastar, a economia para. Então, por isso que a visão do Keynes é contracíclica. Nas crises, o Estado vai lá e gasta, porque é ele que está gerando a renda dos outros quando ele gasta. Então, antes da poupança vem a renda. Antes da renda vem o gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. E antes do gasto, vem a criação de dinheiro. O que a China faz há quase mais de 30 anos, quase 40 anos, é ter déficit fiscal todo ano. É imprimir dinheiro. Então,
Então, de novo, para as pessoas não falarem esse Cobor é louco, né? Vai começar a imprimir dinheiro. A gente não pode imprimir dinheiro para pagar privilégio de judiciário, para pagar privilégio de legislativo, de executivo, né? Para esses privilégios previdenciários que, inclusive, agora o CNJ caçou, né? A punição máxima do juiz, você vai aposentar e vai continuar ganhando sem trabalhar. É o prêmio, né? Que punição é essa, né? Então, a gente não pode gastar dinheiro com isso. Mas, segundo, inclusive, a própria visão do André Lara Rezende, que é uma visão até financista, que eu sou um financista, se eu estiver imprimindo dinheiro, fazendo gasto para fazer investimento público, eu não tenho restrição. Porque as empresas fazem isso sem ter o poder de imprimir moeda. A única restrição seria o tempo, né? Porque até um parque produtivo, se você não der um gap de produto, né? Porque eles fazem a relação dívida-PIB, né? Quanto eu posso me endividar em relação ao meu PIB? Isso é muito discutível, tem que ter um estudo sério. Porque você não pode se comparar com o Japão. O Japão é 240% do PIB. Só que o Japão é credor líquido do mundo. Ele tem uma grande poupança, tanto pública quanto privada. O Brasil não, o Brasil é devedor líquido, né? Privado, principalmente, porque a gente não tem mais dívida externa, né? Então, aí cai nesse conceito. O Brasil não pode se endividar porque não tem poupança, mas ele não tem poupança porque ele não tem renda. Ele não tem renda porque ele não gasta, né? Então, quando a gente olha essa relação dívida-PIB, a gente tem que ter um estudo mais sério. Mas não sei se você lembra, quando falaram que ia chegar a 60% de relação dívida-PIB, o Brasil vai quebrar, vai parar. Chegou, não aconteceu nada. Quando chegar a 70% vai parar tudo. Chegou, não aconteceu nada. Chegar a 80%, chegou, não aconteceu nada. Porque o Brasil emite moeda soberana. Todo mundo falou que a taxa de câmbio ia chegar a 7%, depois 10%. A taxa de câmbio está caindo. Porque o Brasil, dentro desse cenário geopolítico mundial, ainda é considerado um porto seguro. Quem que vai querer investir na Ásia agora, com todos esses conflitos lá? Na Europa, que é um continente que está definhando economicamente. Nos Estados Unidos, que tem um louco lá tocando. Cara, o Brasil é uma grande potência econômica que ainda, pela visão, tirando os vira-lata do Brasil que acha que não, mas o investidor lá fora, ele ainda vê o Brasil como um porto seguro nesse momento de estabilidade e mandar o dinheiro para cá. Por isso que a nossa taxa de câmbio não disparou, por isso que a taxa de câmbio está caindo, porque está entrando dinheiro no Brasil, né? Ou seja, tem investidor estrangeiro que nos vê com melhores olhos que nós mesmos. Então, o puro suco do viralatismo. O puro suco do viralatismo. Então, o que eu estou tentando dizer é assim, se você criar dinheiro, emitir dívida pública para investir em projetos, investimento público de projetos de longo prazo, que vão gerar o crescimento da economia, por que uma empresa se endivida? Porque ela está criando um projeto para crescer a empresa, se a empresa crescer, vai crescer a receita, aí aquela dívida fez sentido, porque ela vai conseguir pagar o fluxo daquela dívida. Se a gente não cresce o país, a gente não desenvolve a economia do país, realmente a gente não pode se endividar. Mas se aí é o que você falou, é o lapso de tempo. Por quanto tempo eu estou disposto a suportar isso? A China está suportando isso há 40 anos. E está dando certo. Né? Imagine se ela pensasse igual o Brasil lá na década de 80. Ela não tinha saído do lugar. Porque ela não ia fazer a dívida, porque não ia conseguir pagar. Só que a dívida que ela fez lá, olha o tanto que a China cresceu, cara. A China já é a maior potência econômica do mundo em paridade de poder de compra. Já ultrapassou os Estados Unidos. Tem um negócio assim, trazendo um pouco mais para a realidade da galera, que a galera às vezes é difícil entender isso. É bem difícil entender isso mesmo, porque é muita abstração. E aí as pessoas sempre traem naquele conceito de economia doméstica. E eu, particularmente, por ser adepto do Paulo Freire, eu gosto de usar a intuição das pessoas. Então, é fácil para as pessoas trazerem isso para a questão doméstica, porque é uma coisa que as pessoas veem no dia a dia. Sim. Então, basicamente, o que você está me dizendo é como você tem um pequeno negócio e você vê que tem cliente vindo. Se você investir, aumentar a sua capacidade de produzir, contratar mais pessoas, comprar mais mão de obra, verticalizar a sua operação, você vai conseguir porque tem cliente na porta para querer comprar. Você, como trabalhou muito nesse ramo, é mais ou menos essa questão do Brasil, assim? Exatamente. E até pegando o exemplo que você falou de empresa, assim, que os economistas não gostam de comparar, porque a diferença é simples, né? Com a economia doméstica e a economia empresarial, a diferença é que nem a empresa nem nós podemos criar dinheiro, e o Estado pode. Então, quando eles criticam essa comparação, é isso. Mas a comparação para efeito didático, ela é muito, muito válida. Eu sou um financista, dei aula de finanças há muito tempo, aula de fusões e aquisições, de avaliação econômica de projetos. Exatamente o que você falou, eu tenho uma padaria, né? Minha padaria, sei lá, vende 1000 pãozinhos por dia. Aí eu tô vendo que, sei lá, vai construir um shopping ali, vai passar uma estrada aqui, vai melhorar o fluxo, a economia está dando uma aquecida, tem uma tendência aqui, daqui 2 anos, ter 2 vezes mais clientes, né, circulando aqui, comprando a minha padaria.
Ou eu posso decidir não crescer, ou eu posso falar, eu posso aproveitar essa demanda que vai crescer e eu vou dobrar o tamanho da minha empresa. Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Porque o dinheiro vai vir só quando aumentar a demanda. Sim. Então o que as empresas fazem? Elas vão lá e tomam dívida. Só que elas tomam dívida e a gente faz um cálculo em finanças que a gente chama de avaliação de viabilidade econômica do projeto. Então fala, vou comprar mais um forno de pão, vou aumentar o balcão de frios, eu preciso de R$1 milhão. Eu não tenho R$1 milhão. Vou tomar dinheiro no banco. Ou vou pegar uma linha do BNDES, alguma coisa. Aí ele vai pegar aquele dinheiro emprestado que ele não tem para pagar hoje, ele vai colocar nessa planilha aqui, ele vai projetar, vai aumentar, vai dobrar, vou vender 2.000 pãezinhos por dia, no ano que vem eu vou vender 50% a mais, quando essa demanda realmente chegar eu vou vender 200% e vou aumentar minha despesa em tanto, tal, preciso comprar esse forno de R$1 milhão, põe naquilo que a gente chama de VPL, né? Valor, investimento inicial, vezes todos o fluxo ali, traga valor presente, e aí se o VPL for positivo, esse projeto vale a pena. Eu vou lá e convenço quem vai me emprestar dinheiro. Aí quem vai me emprestar dinheiro fala, não, legal, você vai conseguir pagar a dívida. Se não acreditar, eu falei, esse cara, vou dar dinheiro para esse cara, ele não vai me pagar. E aí ele vai e financia isso aí. Em dando certo, legal, o cara dobrou o tamanho da padaria, ele vai ser uma empresa 2 vezes maior, com a receita 2 vezes maior, obviamente com a capacidade de se endividar muito maior. E aí quem emprestou dinheiro para ele vai ficar feliz, que recebeu a remuneração pelo dinheiro que prestou e deu tudo certo. Cara, o Estado é exatamente o mesmo raciocínio. Só que com mais poder ainda. Só que com mais poder, porque ele não precisa pedir dinheiro para os outros. Ele pode imprimir dinheiro. Né? E dívida pública é impressão de dinheiro também, tá? Então, assim, o Estado pode fazer isso. Foi exatamente isso que a China faz, gente. É exatamente isso que todos os países capitalistas cresceram fizeram. Os Estados Unidos fez isso. Depois, no Consenso de Washington, ele pregou o inverso. Que está, inclusive, no livro lá do Rajun Chão, Chutando a Escada. Né? Chutando a escada porque é o seguinte, eu tô aqui em cima, agora eu chuto aqui para ninguém fazer o que eu fiz. Depois então, o cara da padaria ganhou toda a concorrência, ele vai, não faz isso, não abre padaria mais não. Não deixa não empresta dinheiro para as outras padarias. Exatamente que o Conselho de Washington, a cartilha neoliberal, pregou isso para todos os países. Você tem que privatizar suas empresas estatais, você tem que ter, que é o que vigora até hoje, austeridade fiscal, você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Que é o que a gente segue até hoje. Agora, os Estados Unidos tem déficit fiscal há mais de 40 anos. Então, esse é o grande problema da gente seguir a teoria dos outros, né? A teoria de quem não quer que a gente cresça, né? Pode crer. Eu esqueci de novo aqui de colocar a tomada, gente. Calma. Vou apertar. Mandem perguntas, pessoal. Tá legal esse papo. O processo de IPO também é assim numa empresa, né? Quando a empresa acha que tem que crescer e tal, em vez de pegar um dinheiro no banco, ele fala, vou vender um pouquinho da empresa para um acionista, e esse acionista vai entrar com o dinheiro quando ela abre o IPO? Eu como sou do mercado financeiro, né, eu sempre fui contra a IPO, né? Sempre foi contra? Todos os investidores que me perguntam, como investidor, eu sempre falei, não entre em nenhum IPO. Porque o IPO, na realidade, já teve toda uma história antes. Tá? O IPO, que é a oferta inicial de ações, é quando o grande investidor, o grande capital, quer sair. Porque em teoria de investimento, você tem que ter a porta de entrada e a porta de saída. Né? Quando eu vou comprar e quando eu vou vender. Que a gente chama o investimento e o desinvestimento. Então, o IPO, na realidade, um fundo de private equity, como diz o nome, é um fundo de capital privado, ele vai lá, escolhe uma empresa aqui, vamos escolher a empresa do Tamir e do Kobori aqui e tal, capital fechado ainda, mas tem um grande potencial de crescer. Aí o fundo de private equity vem aqui, compra o controle ou 100%, aí ele profissionaliza isso aqui, faz um investimento, faz uma gestão financeira melhor, começa a crescer a empresa, e quando a empresa estiver grande, aí ela fala, agora eu vou abrir capital na bolsa. Aí quando ele abre o capital na bolsa é quando ele sai. E quando a grande massa de investidores entram. Então eu costumo dizer que no IPO o smart money, que é o dinheiro inteligente, está saindo. E o pequeno investidor está entrando. Então você pode ver que depois dos IPO, a grande maioria das empresas, depois do IPO, ela começa a cair, perder valor. Porque o grande up ali que podia dar no valor da empresa já deu antes. Entendi, o bezerro já engordou. O bezerro já tá gordo. Aí depois ele pode até engordar mais 2 quilos, mas... Vai virar churrasco. Os 50 quilos que ele tinha que engordar, já engordou antes, entendeu? Então o processo de IPO... Mas a maioria, sim? Não tem parte que faz IPO, só parte da empresa e o capital, o grande fica... Na realidade sim, mas o fundo de private equity geralmente ele sai no IPO, né? É quando ele tá desinvestindo, tá? O último famosão aí que foi o da SpaceX, você já viu o que aconteceu, né? Com a valoração. E eu ainda falei, vai cair. Pode crer. O cara virou trilionário, não sei o que, do IPO até agora só tá perdendo valor. Porque o cara vendeu fumaça, cara. Vendeu o sonho. Vendeu 100 vezes a receita da empresa.
Ou tipo assim, você comprou, tem que esperar 100 anos a receita, não é nenhum lucro. Você acabou de ver um corte do podcast Tamir Convida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e não se esqueça de seguir o canal e também dar aquele joinha para ajudar a gente, beleza?